Fala pessoal, INSS Digital mais uma vez e vamos a mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre a pensão por morte após a reforma da Previdência, que aconteceu em 12 de novembro de 2019 com a emenda constitucional número 103. Então, antes de falar sobre essa mudança ocasionada pela reforma da Previdência, vamos trazer para vocês o que é a pensão por morte. Bem, a pensão por morte é um benefício pago ao conjunto de dependentes do segurado que vier a falecer. Está no artigo 74 da Lei 8.213 de 91. E os requisitos, tem dois requisitos que devem ser analisados previamente. Primeiramente, tem que ver se o instituidor estava na qualidade de segurado na data do óbito. E o segundo requisito é se o requerente tem a qualidade de dependente do instituidor. Bem, a qualidade de segurado para a pessoa que estava contribuindo com a Previdência Social, ou então se ele deixou de contribuir há menos de 12 meses, está aqui até 12 meses da última contribuição. Só que além disso, essa qualidade de segurado pode aumentar. Por exemplo, se o contribuinte já tinha contribuído por 10 anos sem a perda da qualidade de segurado, ele vai aumentar por mais 12 meses, ou seja, um ano. Então, ao invés de ser 12 meses da última contribuição, ele poderia ter até 24 meses da última contribuição. Ou seja, ele estava trabalhando, ficou desempregado e aí não contribuiu mais com o INSS. Ficou 12 meses direto sem contribuir. Aqui ele ainda está na qualidade de segurado. E aí, só que deu os 12 meses e ele não voltou a trabalhar ainda. Se ele já tinha contribuído com mais de 10 anos, então ele tem direito a mais 12 meses, ou seja, ele ficaria 24 meses na qualidade de segurado. Só que além disso, tem uma outra questão aqui. Caso ele tivesse feito seu registro no SIM, ou então ter recebido o seguro-desemprego, ele teria direito a mais 12 meses. Ou seja, ao invés de 12 meses, ele pode chegar até 36 meses na qualidade de segurado. Tá ok? Então, o primeiro requisito é esse aí, ele tem que estar na qualidade de segurado. Agora vamos para o segundo requisito. Os dependentes, Então ele tem que ser dependente, o requerente tem que ser dependente do instituidor. O instituidor é a pessoa que faleceu, tá? Então, existem 3 classes de dependentes. Vou mostrar para vocês cada uma delas agora. A primeira classe, quem faz parte dessa primeira classe é o cônjuge, companheiro, companheira, e filhos menores de 21 anos ou inválido, ou que tem deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave. Isso aqui está no artigo 16 do inciso 1º da Lei 8.213 de 91. O enteado e o filho menor tutelado equipara-se a filho mediante declaração do segurado e desde que comprovada a dependência econômica na forma estabelecida no regulamento. Então, o enteado e o menor tutelado eles se equiparam ao filho, tá? A segunda classe, os pais que fazem parte da segunda classe. Eu vou dizer para vocês porque foi dividido em classes, tá? Daqui a pouquinho. A terceira classe são os irmãos menores de 21 anos ou inválido, ou que têm deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave. Então, os irmãos menores de 21 anos, também podem ser dependentes. Eles estão na terceira classe. Agora eu vou dizer por que, que foram divididos em classes. Porque a existência de dependentes de qualquer das classes exclui o direito das classes seguintes. Por exemplo, o cônjuge, companheiro e filhos estão na mesma classe. Então, nesse caso, um não exclui o outro. Mas quem está na primeira classe, se tiver o cônjuge, companheiro, filho, então não vai existir os dependentes da segunda classe. Esses aqui já são excluídos, entendeu? Então eles não vão receber. Só quem pode receber, no caso, seria da primeira classe. O da segunda classe só recebe se não tiver dependente da primeira classe, tá? E da mesma forma, os dependentes da terceira classe só recebem se não existir dependente da segunda classe.
tá ok? Então foi por isso que foram divididos em classe. Então, a comprovação da dependência econômica. A dependência econômica da primeira classe é presumida, ou seja, você não precisa provar que você dependia economicamente do instituidor, né? Só precisa provar que você era dependente dele, né? As demais devem ser comprovadas. Os pais devem comprovar que dependia economicamente do filho, né? Os irmãos menores de 21 anos também precisam comprovar que dependia do instituidor, né? E aqui vamos à comprovação do grau de parentesco. O cônjuge é a certidão de casamento, né? Companheiro, aí existem várias formas de comprovação, que está lá no artigo 135 da Instrução Normativa número 77 de 2015 do INSS. Então lá ele mostra várias formas que você pode comprovar a situação do companheiro, né? Os filhos, certidão de nascimento, claro, né? Os pais, certidão de nascimento ou documento de identificação. Lembre que é só para comprovação de parentesco. Os irmãos, certidão ou documento de identificação. O tempo de recebimento da pensão. Qual o tempo de recebimento? Os pais, enquanto viver, eles poderão continuar recebendo a pensão, né, enquanto estiverem vivos. Os filhos e irmãos até os 21 anos de idade, né, ressalvada aquela situação dos deficientes, né? Os cônjuges ou companheiros, aí a gente vai mostrar para vocês uma tabelinha que está na próxima página. Bem, o tempo de recebimento da pensão por morte acaba pela morte do pensionista, né? A pessoa que está recebendo pode acabar pela morte dele. Para o filho, a pessoa ou a pessoa equiparada, o irmão de ambos os sexos, ao completar os 21 anos de idade. Então, completou os 21 anos de idade, a pensão cessa. Tá? Aqui, nesse caso, não tem aquela situação de quando estiver estudando. Tá? Aqui, a pensão por morte é diferente da pensão alimentícia. Tá, ok? Então, completou 21 anos, não tem esse negócio de estudando, não. Vai ser cessado. Tá? Para o filho ou irmão inválido, pela sensação da invalidez. Então, se o filho ou irmão eles forem inválidos, só cessa se houver a sensação da invalidez também. E para o filho ou irmão que tem deficiência intelectual ou mental, deficiência grave, pelo afastamento da deficiência. Aqui para o cônjuge ou companheiro, aí a gente já tem, existem algumas regrinhas aqui que a gente precisa estudar. Essa pensão ela cessa em 4 meses se o óbito ocorrer sem que o segurado tenha vertido 18 contribuições mensais. Ou seja, se o instituidor trabalhou só 10 meses, ou então 12, 15 meses, e acabou falecendo, o cônjuge ou companheiro só terá direito a receber 4 meses de pensão por morte. Ok? Para os filhos e os pais e o irmão não tem isso aqui, tá? Isso aqui é só para cônjuge ou companheiro. Mas, além disso, se ele tiver mais de 18 contribuições, aí a gente vai ver também aqui se o casamento ou união estável tiverem iniciados em menos de 2 meses ou mais. Se tiver menos de 2 meses, ele também receberá só 4 meses, tá? Se for mais de 2 anos, aí a gente vai para a tabelinha. Tá, ok? Transcorridos os seguintes períodos, estabelecidos de acordo com a idade do beneficiário, na data do óbito do segurado, se o óbito ocorrer depois de vertidas 18 contribuições e pelo menos 2 anos após o início do casamento ou da união estável. Então, se tiver mais de 18 meses de contribuição e mais de 2 anos de casamento ou união estável, então a gente vai para essa tabelinha aqui. O cônjuge ou companheiro receberá por 3 anos se a idade dele for menos de 21 anos de idade na data do óbito. Se a idade for entre 21 e 26 anos, receberá por 6 anos essa pensão.
Se for entre 27 e 29 anos, receberá por 10 anos. Entre 30 e 40, receberá por 15 anos, 41 e 43 por 20 anos, e acima de 44 anos, com 44 anos ou mais, ele receberá uma pensão vitalícia, né, enquanto viver. Então agora nós chegamos à alteração ocorrida pela emenda constitucional. Porque antes o valor da pensão era 100%, onde você está vendo que 50% era 100% do valor da aposentadoria que recebia ou da que teria direito se fosse aposentado por incapacidade na data do óbito. Ou seja, se o instituidor era aposentado, o pensionista receberia 100% da pensão, né? Ou então da que ele teria direito se ele fosse aposentado na data do óbito. Né? Então, essa aqui foi a principal alteração. Diminuiu de 100% para 50%. Mas não é só isso. Aí a gente tem que ver a quantidade de dependentes que existe, né, no pedido de pensão. Né? Se existir só um dependente, então vai ser acrescido de 10% para cada dependente até o limite de 100%. Então, se houver só um dependente, vai acrescentar 10%. Vamos ver aqui, próxima página. Se houver um dependente, ele vai então receber 60%. Se houver dois dependentes, vai receber 70%, porque é os 50% mais 10% por cada dependente, que aí dará 70%. Se houver 5 dependentes, então será os 100%, né, do valor que teria direito. E se for 6 dependentes, continua sendo 100%, porque o limite máximo é 100%. Não pode ultrapassar isso. Bem, e aqui é uma observação muito importante, que será excluído definitivamente da condição de dependente quem tiver sido condenado criminalmente por sentença com trânsito em julgado como autor, coautor ou partícipe de homicídio doloso ou de tentativa desse crime cometido contra a pessoa do segurado, ressalvados os absolutamente incapazes e os inimputáveis. Ou seja, se você participou do homicídio causado contra o instituidor, você não terá direito à pensão por morte, tá bom? Você será excluído definitivamente, tá ok? Então, espero que tenha gostado. Um grande abraço.